Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Depois que Judas saiu da sala, Jesus disse aos seus discípulos: Agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus foi nele glorificado, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e como eu havia dito aos judeus, agora também vou-lo digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu assim vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, eu gostaria, para a meditação deste pequeno fragmento do Evangelho de João, eu gostaria de fazer uma divisão para fazer um comentário. Para fazer o meu comentário sobre este Evangelho, eu gostaria de dividir em duas partes. Ele já é pequeno, no entanto, eu ainda gostaria de fazer uma subdivisão entre os dois primeiros versículos, do versículo 31 ao versículo 32, e a segunda parte do versículo 33 ao versículo 35. Então, eu gostaria de usar como meditação essa divisão, para que a gente possa compreender com um pouco mais de profundidade esse texto que estamos diante do nosso olhar. Primeiramente, o cenário em que este episódio aconteceu. Gostaria de delinear para vocês o cenário onde essas palavras foram ditas. Tratava-se do momento crucial da vida de Jesus. Em termos de contextualização, Jesus estava na última ceia, na véspera de sua paixão. Apenas havia sido declarada publicamente a traição de Judas. Judas sai imediatamente, então, para poder realizar o seu intento, que seria a traição, seria a entrega de Jesus às autoridades judaicas, e logo em seguida Jesus pronuncia essas palavras. Eu gostaria de fazer um confronto entre a ação de Judas Iscariotes, que é uma ação de desamor, uma ação em que Judas está sendo movido por uma falta de amor ao seu mestre. E diante desta atitude de carência de amor da parte de um dos discípulos de Jesus, o evangelista João retrata uma cena profundamente afetuosa da parte de Jesus em relação aos seus discípulos. Primeiramente, Jesus declara: agora é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. E nós sabemos que a glorificação de Jesus aconteceria depois da ressurreição. E aqui eu chamo a atenção para você, a sua atenção, que muitas das vezes, quando nós estamos diante de um momento difícil, estamos lidando com um momento difícil da nossa vida, nós esquecemos de um detalhe importante, que é olhar para além da dificuldade. Jesus diz: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Mas Jesus sabia que o que estava para acontecer não era nenhum tipo de glorificação. O acontecimento imediato aquele momento daquela ceia não era nenhuma glória, porque ele seria destituído de toda glória, de toda honra. Mas uma coisa bonita que se pode ver nestas palavras de Jesus é que ele não está se fixando no sofrimento. Ele está fixando seu olhar além do sofrimento. Ele está olhando já na sua glória, na glória que se manifestaria depois da sua morte, que seria a sua ressurreição, quando finalmente ele receberia a glória que havia recebido do Pai antes de o mundo ser criado. Ou seja, Jesus, ele não olha para o momento atual em que ele estava vivenciando, que era um momento de extrema aflição. Ele olha além do sofrimento. E muitas vezes, fazendo uma adaptação para a nossa vida pessoal,
Muitas vezes nós passamos por momentos difíceis e nós não temos essa facilidade que Jesus tinha, que Jesus teve, de olhar para além da dificuldade, do sofrimento, de olhar para além do momento desafiador. Em geral, nós olhamos para os nossos desafios, para os nossos sofrimentos e temos uma tendência muito grande de absolutizar, de dar uma conotação absoluta, de planificar o sofrimento e esquecemos de que o sofrimento é apenas uma parte da história, é uma parte da moeda, é um lado da moeda. Não existe nenhum sofrimento que venha para ficar. Não existe nenhum sofrimento que se imponha na nossa vida de forma definitiva. Todo sofrimento ele é passageiro. E basta apenas a gente olhar para a nossa história e perceberemos que muitas vezes nós sofremos, passamos por dificuldades, por decepções, mas aquilo foi passageiro. Depois vieram momentos alegres. A nossa vida ela passa por essa alternância de sofrimento, de cruz, de alegria, de tristeza, enfim. Nós não podemos de forma alguma absolutizar os nossos sofrimentos. E Jesus, ele deixa isso muito claro, ele tinha uma visão muito positiva sobre o seu futuro. Embora ele fosse onisciente e ele conhecesse profundamente o que estava lhe aguardando, toda a ignomínia que estava reservada para ele no dia seguinte, todas as desonras, os insultos, tudo aquilo que ele estava prestes a ter que suportar por amor ao Pai, mas Jesus ele não se detém sobre estas desonras e esta inglória, mas a declaração de Jesus é: agora o Filho do Homem foi glorificado. Veja que ele já dá uma afirmação no passado, como se ele já se apossasse da glória que estava para acontecer antecipadamente. E Deus foi glorificado nele, porque se o Filho do Homem é glorificado por Deus, no Filho o próprio Pai também é glorificado, porque o Pai e o Filho é uma só coisa, é uma só realidade. O Pai, como Jesus mesmo dizia, eu e o Pai somos um. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Esta é a certeza de Jesus. E eu insisto mais uma vez, evidentemente, nesse exato momento, muitas pessoas estão passando por dificuldades, por sofrimentos, e muitas das vezes em que eu tive a oportunidade de acompanhar pessoas em crises, em tribulações, em sofrimentos, eu tive a oportunidade de dizer: tenha paciência, porque nada vem para ficar, nenhum sofrimento vem para ser definitivo na nossa vida, tudo passa na nossa vida, tudo é passageiro. E o problema é que nós somos impacientes e nós queremos que as coisas sejam resolvidas de forma imediata. Nós que vivemos somos frutos de uma geração em que tudo é instantâneo, tudo é muito rápido, as coisas acontecem de forma imediata. E nós queremos que as coisas na nossa vida aconteçam da mesma forma. E com Deus não funciona assim. Precisamos ter paciência, e nossa fé ela é provada através da paciência, através da paciência na tribulação, a paciência quando temos que passar pelo vale sombrio da escuridão, da dor, do sofrimento, enfim. Então, o cenário, o ambiente que é desenhado, que é esboçado pelo evangelista, é um ambiente paradoxal, um ambiente em que, por um lado, nós vemos o desamor de Judas, vemos neste mesmo lado um caminho de cruz que está prestes a ser iniciado, uma via crucis que está prestes a ser iniciada por Jesus, mas ao mesmo tempo, por outro lado, paradoxalmente, nós vemos Jesus extremamente otimista. Ele não está desapontado, ele não está frustrado, ele não se fixa no que está acontecendo naquele momento, mas ele olha para além do sofrimento e ele já vê a glória, ele vê antecipadamente a glória que está reservada para ele depois da cruz. O problema é que às vezes a gente quer a glória só que sem passar pela cruz. A gente quer a vitória, a gente aceita a vitória, a gente espera que Deus nos dê a vitória, porém nós não queremos passar pela cruz. Queremos atrapalhar o caminho lógico da pedagogia divina. Se queremos
participar da glória divina, temos que aceitar participar também do seu aparente fracasso na cruz. A segunda parte do Evangelho é quando Jesus transborda seu coração de amor, quando, apesar de todo esse drama de sofrimento que está por trás dessas palavras, Jesus usa palavras extremamente afetuosas. No texto original, escrito por João, ele usa uma palavra que me permitam fazer uso dessa expressão para que a gente possa entender bem a intensidade, a força das palavras de Jesus. No texto grego que eu li para vocês agora há pouco, a tradução em português, mas no texto grego, João usou a expressão teknia. Teknia significa filho ou criança, só que de uma forma afetuosa. É o modo que é a expressão que o pai usa para o seu filho. No português, por isso que a tradução portuguesa está filhinhos, que é uma forma bastante familiar de se referir ao seu próprio filho. Então, é uma forma muito acalentosa, muito afetuosa que Jesus usa em relação aos seus discípulos, porque essa expressão teknia ou filhinhos, ela prepara os discípulos para o que ele vai dizer em seguida. Se ele usa uma expressão afetuosa, amorosa, para se referir aos seus discípulos, essa expressão ela prepara a exigência que Jesus vai fazer logo em seguida. Porque se Jesus ama a tal ponto de chamar os seus discípulos de filhinhos, de forma extremamente afetuosa, Jesus está em condições de exigir dos seus discípulos que eles também possam amar. E não amar somente a Deus ou amar somente ao Mestre, mas de amar uns aos outros, de que cada um possa amar aos outros, uns amarem os outros. O grande mandamento, é o grande legado que ele deixaria para a sua posteridade, que seriam os seus filhos adotivos, que seriam os seus discípulos. Os estudiosos da Bíblia, eles enquadram essas palavras que partem do versículo 33 até o versículo 35 em seguintes, mas como a liturgia reservou apenas esse fragmento, como sendo um discurso de despedida. Jesus sabia que ia morrer, Jesus saberia que ia para junto ao Pai, que seria glorificado, e o testamento, como toda pessoa na beira da morte tem um testamento. O testamento de Jesus não era material, não era riqueza, não era ouro, não era prata, mas o testamento de Jesus era simplesmente que eles pudessem receber aquilo que ele recebeu do Pai, que foi exatamente o amor. Da mesma forma como o Pai havia amado o Filho e entregou tudo nas mãos do Filho, os discípulos receberiam como herança o mandamento de amar uns aos outros. E não somente isso, os discípulos seriam reconhecidos entre si, aliás, pelos não cristãos, pelos que não são membros da comunidade dos discípulos, exatamente por essa característica de um amor verdadeiro. O mundo está marcado por falsos amores, mas os cristãos são chamados a amar na verdade e expressar este amor de forma verdadeira e de forma sincera. E então, resta a nós, que somos os herdeiros dessa sucessão dos apóstolos de Jesus, pôr em prática o verdadeiro mandamento, o grande mandamento, que é o mandamento do amor. Então, vamos guardar no nosso coração essas duas lições que o Evangelho nos dá. Olhar além do sofrimento, com esperança, esperando a glorificação de Deus na nossa vida, e o segundo ensinamento de Jesus, que seria nesse mundo marcado pela frieza, pela indiferença e pelo desamor, que nós possamos dar o verdadeiro testemunho dos cristãos, que seria o testemunho de amar como Jesus nos amou.